Saudações a todos os curiosos e a quem nos acompanha em mais esta análise profunda. É muito bom ter a atenção de quem está ouvindo hoje. A nossa missão neste estudo é desvendar, de forma muito meticulosa e sem nenhuma pressa, os detalhes mais intrincados da política e da sociedade da dinastia Han Ocidental na China Antiga. Saudações a todos. É um prazer imenso estar aqui para esse mergulho. Nós vamos fazer isso com muita calma, passo a passo. Exatamente. O nosso foco principal será entender a ascensão surpreendente da filosofia Hu, que é frequentemente associada aos estudiosos confucionistas. Nós vamos explorar como eles entraram nos corredores mais altos do poder imperial. Temos muitos documentos e registros para analisar. Eu acho fundamental começarmos corrigindo um mal-entendido histórico gigantesco. Historiadores antigos e modernos passaram muito tempo confusos sobre quem realmente deu poder político aos estudiosos Hu. Sabe, a visão clássica sempre apontou para o imperador Wu. Isso. A literatura tradicional aponta para o imperador Wu. Mas quando lemos os documentos com a devida paciência, a realidade nua e crua nos mostra que foi o imperador Xuan. E depois dele, o seu filho, o imperador Yuan. E o gatilho para isso é bem sombrio, né? Não foi uma mudança pacífica. De forma alguma. Toda essa ascensão começou graças a um evento sangrento, o infame escândalo de feitiçaria ou bruxaria, que varreu os altos escalões do governo chinês. Isso criou um ambiente de paranoia, com execuções brutais. Esse banho de sangue dizimou a elite e criou um vácuo de poder imenso. Exato, e é aí que entra o reinado do imperador Xuan. O historiador antigo chamado Bangu escreveu que o imperador Xuan não apoiava os estudiosos Hu, mas os registros provam o oposto. Ele quebrou paradigmas e apoiou fortemente essa filosofia. Ele usou isso para legitimar o próprio trono, se não me engano. Sim, ele precisava justificar sua chegada ao poder. Ele fez isso através da leitura de presságios cósmicos, feita por esses estudiosos. Eles liam os sinais dos céus para legitimar a coroação. Uma tática brilhante para diminuir a importância do homem que o colocou lá, o poderoso Guo Guan. Exatamente. E nós temos nomes específicos de como isso funcionava na prática. Pensemos no caso de Liang Qiuhe. Ele era discípulo de um acadêmico chamado Jin Fang. Jin Fang era aquele grande especialista no texto clássico conhecido como mutações. Perfeito. Por causa dessa habilidade de ler as mutações, Liang Qiuhe foi recrutado como cavalheiro atendente. E o mais impressionante é que ele subiu rapidamente até o grupo dos 9 ministros. Ele não tinha nenhuma experiência administrativa prévia. Foi promovido apenas por suas habilidades em prognósticos e presságios. Subir aos 9 ministros sem experiência de gestão é algo muito fora da curva. E temos também a saga muito detalhada de Shao Wanzi, que mostra bem o funcionamento dessa burocracia. A história de Shao Wanzi é fascinante e merece ser contada com toda a calma. Ele começou no governo recebendo a tarefa de ler os memoriais, que eram as recomendações enviadas ao imperador. O trabalho dele era classificar esses documentos em 3 níveis de qualidade. E ele fez isso tão bem que o imperador Xuan lhe deu 3 promoções em um único ano, apenas por organizar papéis. Mas a carreira dele teve altos e baixos muito intensos. Mais tarde, ele foi nomeado governador da região de Pingyuan. De lá, ele enviou um ousado memorial criticando o imperador. Um risco enorme. Ele disse que o imperador focava em detalhes menores e esquecia as preocupações fundamentais de moralidade. Qualquer outro seria executado. Mas o imperador, surpreendentemente, o chamou de volta à corte e o nomeou tesoureiro privado. Ele passou anos servindo de forma muito próxima ao imperador. No ano 51 antes de nossa era, ele chegou ao cargo de grande secretário. Que era praticamente o topo da administração imperial. Sim, mas depois ele foi destituído sob a acusação de arrogância contra o chanceler Bing. O imperador, no entanto, poupou Shao Wanzi da prisão, o que era raro, e o rebaixou a grande tutor do príncipe herdeiro. Mesmo rebaixado, o prestígio dele continuou. Nós vemos isso claramente no evento do pavilhão Qilin. Um evento muito importante. No ano 51 antes de nossa era, o líder do povo nômade, Xiongnu, visitou a corte imperial. Para celebrar,
o imperador ordenou a pintura de retratos de 11 oficiais de destaque no pavilhão Qilin. E Shao Wangzi, mesmo ocupando o cargo de grande tutor, foi incluído nessa lista dos 11. Sim. Ele, o especialista Lian Qiuhei e outro oficial chamado Wei Xiang estavam lá. Os três eram oficiais Hu, que haviam sido promovidos diretamente pelo imperador Xuan. Isso mostra a consolidação do poder deles. E esse apoio todo se traduziu em um período de estudo intenso na corte. Os documentos nos falam de grandes conferências. Vamos detalhar isso com bastante paciência para quem nos ouve. No ano 53 a.C. de nossa era, a corte realizou uma discussão monumental. O imperador havia descoberto que o seu bisavô, o príncipe Liu Ju, amava a tradição Guliang, do texto clássico dos anais. E o imperador quis resgatar esse conhecimento. Ele selecionou 10 cavalheiros atendentes para estudarem a fundo. Sim. Entre eles estava Liu Xiang, que originalmente se chamava Liu Gangshen. O imperador ordenou que eles estudassem por 10 longos anos com o grande especialista Cai Qianqiu. 10 anos de estudo focado antes da discussão. E quando a discussão ocorreu em 53 antes de nossa era, ela foi liderada pelo próprio Shao Wangzi. Eles debateram pacientemente mais de 30 questões distintas, mas o grande marco acadêmico veio 2 anos depois, a famosa Conferência de Shiku, no ano 51 antes de nossa era. Os números de ensaios produzidos nessa conferência são impressionantes e foram todos guardados na Biblioteca Imperial. Foram exatamente 42 ensaios sobre os documentos, tivemos 38 ensaios sobre o registro de rituais, mais 39 ensaios focados nos anais, também 18 sobre os analectos e, por fim, 18 discussões diversas englobando 5 clássicos. Uma verdadeira enciclopédia do pensamento burocrático e ritualístico. Tamanha foi a importância que o acadêmico moderno Omer Dubs comparou essa conferência ao primeiro concílio de Nicéia, que ocorreu na Europa muito tempo depois, no ano 325 de nossa era. É uma fundação intelectual profunda. Mas, como vimos nos registros, a transição para o próximo governante trouxe disputas manchadas de sangue. Vamos entrar no reinado do imperador Yuan. Pouco antes de morrer, o imperador Xuan nomeou 3 homens para assistir seu herdeiro, Liu Shi, que seria o imperador Yuan. Os 3 homens escolhidos no decreto de despedida foram Shi Gao, como comandante em chefe, o nosso conhecido Shao Wangzi, como superintendente da Casa Imperial, e Zhou Kan, como conselheiro do palácio. Parecia um grupo sólido. Mas o cenário político mudou radicalmente com a figura do eunuco X Xian. Ele era o diretor do secretariado. O clima de tensão na corte ficou insuportável. E Shao Wangzi decidiu atacar Shi Xian justamente por ele ser um eunuco. Sim, Shao Wangzi argumentou perante o novo imperador que homens submetidos a castigos corporais extremos, como a castração, não deveriam estar no governo. Era uma visão moralista de que o corpo mutilado era impuro para a administração. O imperador Yuan simplesmente ignorou essa petição. E as consequências foram drásticas. Xizean contra-atacou impiedosamente. Ele acusou Shao Wangzi de formar facções exclusivistas e de caluniar outros oficiais. O resultado foi imediato. Os aliados de Shao, que eram Zhou Kan e Liu Xiang, foram jogados na prisão. E o detalhe burocrático bizarro aqui é que o imperador assinou a ordem de prisão sem saber. Exatamente, o eunuco usou o termo técnico comandante da justiça nos papéis. O imperador Yuan não sabia que mandar alguém para o comandante da justiça significava mandá-lo para a cadeia. Ele autorizou cegamente. A ignorância do imperador permitiu o expurgo, mas a natureza interveio, na forma de presságios. Houve terremotos. O imperador ficou apavorado, achando que era um aviso cósmico contra a prisão de seus tutores. A facção de Shao Wangzi teve um breve retorno, mas o novo terremoto ocorreu no inverno. E aí a facção dos eunucos agiu rápido. Ong Gong, que era parceiro de Shi Xian, liderou um ataque final. Foi uma pressão psicológica e política brutal. No clímax dessa disputa implacável, sem saída, Shao Wangzi cometeu suicídio. Um fim muito sombrio.
E o que chama atenção é que o eunuco Xixian também usava os estudiosos Hu a seu favor. Sim, ele não odiava a filosofia Hu em si. Ele a usava como ferramenta. Ele recrutou estudiosos Hu para se proteger. Um exemplo é Gong Yu, um acadêmico respeitado na casa dos 80 anos. Ele foi cooptado e promovido a grande secretário. E teve também o Olu Chongzong. Defeito. O Lu Chongzong era um especialista que venceu debates difíceis sobre a tradição Liankyu das mutações. Shi Xian o trouxe para o seu círculo. E quem tentasse bater de frente com esse grupo era esmagado. Temos a anedota de Feng Shong para ilustrar isso. Sim, Feng Shong era irmão de uma consorte imperial. Ele tentou difamar o eunuco Shi Xian e foi sumariamente demitido. Já o irmão dele, Feng Yewang, era um estudioso Hu excelente e um administrador inquestionável. Ele deveria ter sido nomeado grande secretário quando a vaga abriu. A corte inteira o recomendou. Mas Shi Xian convenceu o imperador a não promovê-lo, alegando que, como Feng Yewang era irmão da consorte imperial, as pessoas acusariam o imperador de nepotismo. E o imperador caiu na armadilha. O cargo foi negado. Tudo isso levanta uma dúvida essencial para quem nos ouve hoje. Quem realmente eram esses estudiosos Hu? Vamos desconstruir os mitos com calma. Acadêmicos modernos excelentes, como Martin Kern e Yuri Pines, revelam que a dinastia anterior, a dinastia Qin, não destruiu a cultura antiga dos Zhou. Quem odiava a cultura antiga eram os fundadores da própria dinastia Han, o grupo de Liu Bang. Exato. Eles vieram da base da sociedade, eram rústicos, sem instrução. O texto relata um episódio chocante e literal. O imperador Liu Bang chegou a arrancar o chapéu de um estudioso Hu e urinar dentro dele em público, apenas para demonstrar seu total desprezo. Uma humilhação completa. E mesmo assim, séculos depois, os estudiosos Hu dominavam a corte. Mas eles não eram apenas filósofos sentados lendo poesia. Não, eles eram técnicos. Confúcio, Mêncio e Xunzi eram especialistas técnicos em rituais e sacrifícios. Eles dominavam o funcionamento prático das cerimônias. O filósofo Mozi até zombava deles. Mozi dizia que eles adoravam funerais de gente rica, né? Sim, ele ria dizendo que os estudiosos Hu viam nos funerais luxuosos uma fonte garantida de comida farta e roupas finas. Era uma profissão voltada para a sobrevivência material. E eles protegiam esse mercado de trabalho através do que chamavam de regra do mestre, ou Shifa. O ensino era extremamente fechado. Não existia estudo autônomo. Ninguém pegava um livro para ler sozinho. Eles dedicavam dezenas de anos a um único texto clássico. Wu Kongheng ensinou Shao Wangzi pacientemente por 10 anos. E figurões da corte como Yu Jingwo e Xuexuan defendiam ferozmente que essa exclusividade fosse mantida. Para entendermos como essas pessoas se inseriam na máquina pública, precisamos dissecar a burocracia. Havia 3 vias de recrutamento principais. Vamos explicar cada uma bem devagar. A primeira via era a dos marqueses. Eram títulos de nobreza dados por mérito militar excepcional ou por parentesco direto com as consortes imperiais. A segunda via era a dos cavalheiros atendentes, que nos textos aparecem como Leng ou Langley. Esses eram os servos diretos do imperador. Muitos entravam nesse grupo privilegiado através do Yin Ren, que era o privilégio hereditário puro e simples. Famílias poderosas colocavam seus filhos lá. E a terceira via, que era a base de toda a pirâmide, era a dos escriturários. A imensa força de trabalho do império. Eles ganhavam salários muito baixos, inferiores a 200 alqueires de grãos. Não tinham selos oficiais nem carruagens, e essa massa de escriturários era dividida em 4 categorias minuciosas. Vamos listar essas 4 categorias para os nossos ouvintes entenderem a divisão do trabalho? A primeira categoria era focada na força e na ordem. Isso incluía veteranos militares e oficiais carcerários, chamados de Yuli. Também incluía os policiais locais, os Tiudao, e os carteiros do império, chamados Yulen. A segunda categoria era composta por técnicos, administrativos e legais. Pessoas treinadas nas escolas especiais chamadas Xueshi. Exatamente.
A terceira categoria recrutava especialistas estritos em artes marciais para fazer a segurança física das comunidades. E a quarta categoria era reservada aos especialistas nos textos clássicos ou aqueles com alta conduta moral atestada pelas suas comunidades. Estando nessa base gigantesca, como funcionavam as promoções? O mecanismo principal era o Jigonglau. O Jigonglau era a acumulação metódica, mês a mês e ano a ano, de senioridade e de mérito administrativo. Cada passo era documentado. O chanceler Binji é o exemplo perfeito disso. Ele começou lá embaixo como escriturário de prisão. E subiu, degrau por degrau, ao longo de muitos anos, até o cargo de inspetor esquerdo do comandante da justiça. Outro exemplo é Xiao Yu, que também galgou posições lentamente até alcançar o cargo poderoso de censor. Mas, além do tempo de serviço, existiam as recomendações, chamadas de Baoju. O patrocínio era vital. O sistema de recomendações criava redes de poder. Por exemplo, o oficial Yi Zong não teve medo de recomendar seu próprio subordinado Du Shou ao temido ministro Zhang Tang. Algumas recomendações vinham de pessoas tão influentes que mudavam o destino de imediato, como as do ministro Tian Fen. As indicações de Tianfen carregavam tanto peso político que seus indicados pulavam etapas burocráticas. Temos também o caso de Bingji. Já muito doente e de cama, ele recebeu a visita do imperador Xuan, que pediu conselhos finais. Bingji recomendou 3 homens. E o imperador acatou. Sim, e os 3 chegaram ao topo da hierarquia. A atitude em relação a essas recomendações variava muito entre os oficiais. O oficial Jiang Anshi se recusava a aceitar favores pessoais ou presentes daqueles que ele recomendava, para manter a pureza do processo. E o oficial Kong Quang era ainda mais extremo. Ele escondia dos seus indicados que havia sido ele o responsável por patrociná-los. Ele não queria que houvesse uma dívida pessoal de gratidão, mostrando a complexidade ética que envolvia o sistema de Baoju. Tudo isso que detalhamos hoje nos leva a uma grande ironia que percorre todo o texto original. Sim, vamos pensar sobre essa ironia com bastante clareza. Os estudiosos Hu, que sempre se disseram puristas morais e homens superiores, ascenderam ao poder máximo do império. Mas eles não conseguiram isso apenas por iluminação celestial ou por debaterem os clássicos. Eles sujaram as mãos. Profundamente. Eles navegaram pelas mesmas táticas obscuras que os outros políticos. Fizeram alianças com eunucos implacáveis, envolveram-se em disputas que terminaram em prisões e suicídios forçados e souberam usar as brechas burocráticas a favor deles. Isso nos deixa um pensamento muito provocativo para encerrarmos a análise de hoje. Quem está ouvindo agora pode refletir sobre a nossa própria realidade. Hoje em dia, nós confiamos cegamente em sistemas modernos de mérito, em concursos, exames rigorosos e avaliações anuais de desempenho. Nós acreditamos que o conhecimento técnico garante o lugar de alguém. Mas a provocação que fica é se nós realmente somos tão diferentes assim. Exatamente. Se olharmos bem de perto para as estruturas das grandes corporações modernas ou para os governos contemporâneos, será que eles são realmente diferentes dessas cortes antigas da China? Na dinastia Han, o que decidia o jogo final não era apenas dominar os textos, mas sim quem controlava o secretariado. Era quem dominava a arte do networking e do patrocínio pessoal. É uma reflexão pesada sobre a natureza do poder. Fica claro que o verdadeiro poder humano, em qualquer era da história, veste a máscara polida da competência técnica, apenas para esconder a sua face real. A face da articulação política pura e simples. Uma leitura brilhante e detalhada dos nossos documentos históricos de hoje. Terminamos por aqui o nosso mergulho. Foi um prazer desvendar cada um desses eventos vagarosamente. Deixamos um agradecimento sincero a todos os curiosos que nos acompanharam até o final. Nós continuaremos sempre buscando as raízes dos fatos. Um grande abraço a quem está ouvindo e até a próxima análise profunda.